Se você procurar no Evangelho alguma palavra que seja contrária à sua felicidade, você pode me apresentá-la. Não. Toda e qualquer palavra dita por Jesus é sempre favorável ao crescimento daqueles que escutam. Até quando essa palavra é mais dura. Porque você também, como mãe, sabe que apesar de todo o amor que você tem pelo seu filho, a palavra dura faz parte do processo educativo. Não tem como você amar o seu filho e educá-lo sem a palavra dura de vez em quando. Mas aí você encontra o formato certo para dizer a palavra dura. A palavra dura precisa ser dita de maneira que aquela criança ou aquele adolescente, ou até mesmo aquele jovem, identifique que ela lhe é favorável. Sim. A palavra deverá ser sempre favorável, deverá despertar em nós a consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Você pode observar que Jesus em nenhum momento ele lida bem com os mentirosos. Porque a salvação só é possível aos que aceitam a verdade. O primeiro passo é a gente reconhecer a nossa indigência. Sou miserável. Não tenho medo dessa miséria. Administro-a dia a dia. Eu acordo miserável e vou dormir miserável. Mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Jesus fala dessa realidade a partir do joio e do trigo. É o Evangelho que eu faço questão de que seja a pauta deste programa de hoje. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram... Não, desculpa, eu vou pegar um pouquinho antes. Jesus apresentou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como alguém que semeia boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? E ele disse: Não. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro. E no momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Aí depois, nessa continuidade que eu estava lendo, Jesus explica para eles o significado dessa parábola. Ele voltou para casa, como eu tinha dito, os discípulos aproximaram e perguntaram a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola do joio? Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente só são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos, ouça. Como nós temos, a gente ouve, né? Eu sempre gosto de pensar que o fim dos tempos para nós é hoje. Eu tenho todo o direito de acreditar as minhas esperanças escatológicas. Bonito isso. Eu pensar que eu viverei um juízo final. Ótimo. Mas eu preciso fazer diariamente a experiência da volta do Filho do Homem na minha vida. O verdadeiro cristianismo consiste em nós vivermos diariamente este impacto da palavra de Deus em nós. Não posso esperar para o futuro, minha gente. Ou eu vivo este encontro final com o Senhor hoje, ou eu vou sempre adiando as minhas transformações. Porque o meu cristianismo, quando levado a sério, ele me coloca na pauta do dia tudo aquilo que em mim precisa ser comparado com ele. Eu não posso negligenciar a minha oportunidade de ser parecido com Jesus. Você já me ouviu falar muitas vezes isso. Eu gosto de mudar um pouco essa chave, para a gente ressignificar a nossa pertença religiosa. A religião não deve ser uma obrigação para nós. Eu sei que você cresceu aprendendo que era obrigação ir à missa, confessar-se uma vez por ano. Eu sei que você cresceu aprendendo que o jejum é obrigação. Tudo foi obrigação na nossa vida. Quando o assunto era religião. Esqueça isso. Apague isso. Cada vez que eu vou participar da Eucaristia, eu estou manifestando publicamente o meu direito de receber a vida de Cristo em mim. Não é porque eu sou obrigado a ir, não. Obrigação é um conceito muito frágil para ser sustentado nos dias de hoje, onde as pessoas têm tanta consciência de liberdade. Isso pode ter funcionado no tempo dos nossos avós, que subjugavam a vontade de seus pais, de seus superiores. Não, quanto mais livre vai se tornando uma pessoa, menor é a sua necessidade de obrigações. Quanto mais livre o coração se torna, menos você quer obrigações, você quer direitos. É igual a cidadania. Eu não jogo lixo na rua porque alguém está me observando e depois vai me punir. Não, não é por isso não. É porque eu tenho consciência que eu sou cuidador daquele lugar e eu tenho o direito de que ele permaneça limpo. Modifica, é uma chave que modifica dentro de nós. Eu quero ser parecido com Jesus. Quero sim. No meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de ser, no meu modo de falar. Porque eu já concluí, a vida me fez concluir, que quanto mais parecido eu sou com Ele, quanto mais eu faço as escolhas que Ele fez, quanto mais eu penso como Ele pensou, maior é a oportunidade que eu tenho de potencializar aquilo que Deus me deu humanamente falando. Aí a gente ganha, você ganha, eu ganho. Por isso, cada vez que eu vou dormir sem ter feito o meu juízo final, que você pode chamar do que você quiser. Todo homem, toda mulher que leva a sério o seu cristianismo, precisa fazer o seu juízo final antes de dormir. Como foi que eu vivi hoje? Como foi que eu tratei as pessoas? O que eu escolhi hoje? O que eu vi? O que eu ouvi? Quais foram as escolhas que determinaram hoje o meu jeito de ser? Aí você está fazendo o que Jesus falou, dando uma olhada no campo da sua vida, na seara da sua vida, e identificando onde é que está o joio, que é aquilo que pode ser favorável ao seu crescimento humano, e onde... O joio não, né? Desculpe-me, é o contrário. Ainda bem que você estava atento e me olhou assim. Onde é que está o trigo? Tudo aquilo que é bom em você. Quantas pessoas semeiam trigo na sua vida?